Fluminense campeão da Libertadores, histórico e, obviamente, com vários jogadores que despertaram interesse no mercado da bola. O primeiro deles, e recordando uma notícia que nós trouxemos de forma exclusiva no De Primeira na semana passada e também no UOL, o Nino a caminho do Nottingham Forest, capitão, ídolo e zagueiro indiscutível do Fluminense campeão da Libertadores. Nós trouxemos na semana passada eu e o André Hernan, que esteve inclusive no Maracanã para a final contra o Boca Juniors, a informação de que o Nino tinha, e no caso tem, um acordo verbal muito bem encaminhado com o Nottingham Forest, uma transferência para acontecer e ser concretizada em janeiro de 2024. O Fluminense, lembrando, tem 60% dos direitos econômicos do Nino, os outros 40% pertencem ao Criciúma, onde ele foi revelado, um negócio que gira em torno de 7 milhões de euros, 1 milhão de euros a mais daquela proposta que o Fluminense recusou no meio do ano do Besiktas. Os turcos colocaram em cima da mesa 6 milhões de euros, o Fluminense recusou, o Nottingham Forest então surge com 7 milhões de euros, todas as partes se mostraram interessadas na negociação, ainda não há, obviamente, um contrato assinado, mas um acordo verbal, o negócio vai acontecer e o Nino vai trocar o Fluminense pelo Nottingham Forest em janeiro de 2024. Outros dois jogadores, enfim, vários foram jogadores do Fluminense que tiveram destaque nessa campanha da Libertadores desde o ano passado, esse ano, e que vem conversando e despertando interesse do futebol europeu, especialmente do futebol europeu. O André, que muitas vezes tem sido associado ao Liverpool e também ao Arsenal, nesse momento tem uma conversa, por enquanto ainda mais informal, mas discutindo valores e detalhes com o Fulham, outro clube inglês. O Liverpool tentou e teve interesse, o Arsenal tentou e teve interesse, continuam de olho, mas nesse momento de concreto há uma conversa do André com o Fulham, também da Inglaterra, treinado pelo português Marco Silva. Recordando, o Fluminense pede lá atrás 30 milhões de euros, ou pedia 30 milhões de euros. Nesse momento, com a seleção brasileira, título da Libertadores, o Fluminense sonha com 35 a 40 milhões de euros e é o Fulham o novo interessado, o mais forte interessado na contratação do André, a ver se vai seguir o caminho do Nino e rumar à Premier League na próxima temporada, no caso no próximo ano, 2024. E por fim, outro destaque individual, o colombiano John Arias teve uma procura de mais ou menos, há 2 semanas mais ou menos, do Zenit da Rússia. Naquele momento, isso segundo o Globoesporte.com, em relação ao valor, 12 milhões de euros não foram suficientes para o Fluminense abrir a negociação, e o que nós sabemos aqui do UOL é que o próprio Arias não se mostrou interessado no mercado russo, assim como não havia se mostrado interessado no futebol dos Estados Unidos, na Major League Soccer. O Arias prefere, se for para sair do Fluminense, um mercado europeu mais forte e mais competitivo. Então é isso, o Zenit de olho no Arias, mas por enquanto não tem levado a melhor. O Arias prefere os centros principais do futebol europeu. Informações importantes, então, do Bruno Andrade sobre essas possíveis saídas aí no Fluminense, a situação do Nino mais avançada já com o Nottingham Forest, o André em relação ao Liverpool, que teve interesse anterior, e agora o Fulham chegando forte, e o Zenit em relação ao Arias, 3 pilares fundamentais desse time do Fluminense. Se perder os 3 para 2024, as reposições não serão das mais fáceis para a diretoria do presidente Mário, que terá agora pela frente esse calendário recheado que a gente acabou de descrever, com o Rodrigo Matos. Não vai ser tarefa fácil substituir esses todos, se todos eles forem vendidos. Imagino que, se vender por um valor relevante, vai usar uma parte desse dinheiro para pelo menos tentar buscar alguma reposição, mas repito, se todos saírem, é complicado para o Fluminense. Seguindo a nossa pauta aqui do De Primeira, falando mais de outros clubes, depois de dissecarmos esse título da Libertadores do Flusão, no Flamengo, PVC, diretoria está reclamando sobre decisões da arbitragem e vendo nesse momento problemas nessa reta final decisiva, citando até jogos do Palmeiras. Foi o Bruno Spindel quem foi a público, né, o diretor executivo, para reclamar? Eu acho esse mais um capítulo dessa crise que o futebol brasileiro tem de sempre tentar jogar pressão para a arbitragem. Eu vou só relembrar aqui que antes do Palmeiras e Flamengo do primeiro turno, quando o Palmeiras estava reclamando de arbitragem, falou em sistema no jogo anterior, né? Vamos lembrar que a declaração do João Martins sobre o sistema não querer um bicampeão foi na Arena da Baixada, Liga Arena,
depois do empate 2-2 Atlético Paranaense e Palmeiras. Ali o João Martins reclamou da não expulsão do Atlético Paranaense e jogou pressão para a arbitragem. Na semana anterior ao jogo Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, o Bruno Spindel deu a seguinte declaração. Completamente assustador. A CBF, primeiro, a gente confia na idoneidade da instituição, seus profissionais e também na competência e na idoneidade do presidente da comissão, do CNM, dos profissionais do departamento. A gente tem esta confiança. Agora, a regra do jogo, eu não estou falando dentro do campo, eu estou falando dentro do que pode ser feito fora. A CBF tem que ser muito clara e as punições devem ser muito severas para quem não respeita a regra do jogo. Questionar a lisura e a idoneidade publicamente. Mas não foi isso que ele fez ontem? Não, mas peraí, ele não questionou a lisura, PVC. Não, ele questionou a expulsão do Hendrick. Não, ele está questionando o critério, mas ele não falou em campeonato manchado, falta de lisura, não teve isso, não é bem diferente do que fez o Palmeiras. Aspas do Spindle aqui, ó. Primeiramente, deixar claro que a gente alinhou com o treinador nesse tema sobre a arbitragem e a direção que vai sempre se colocar. O treinador cobra dos atletas que a gente sempre termina os jogos com 11 em campo, que se cumpra a regra e todas as questões disciplinares. Mas o clube está estarrecido e muito assustado com o que vem acontecendo ao longo do campeonato na arbitragem. Mais especificamente em relação à falta de critério, aos sistemáticos erros e às escalas da arbitragem e as palavras do Bruno. Aonde que está aí um questionamento dizendo que falta idoneidade? Não, mas ele está falando que está estarrecido. Ele está estarrecido com a falta de critério, mas foi exatamente o que ele falou um turno atrás. Não, peraí. Ele está fazendo uma reclamação sobre a qualidade da arbitragem. Aí a gente pode discutir se ele tem razão ou não. Mas, ao contrário do que fez o Palmeiras naquela ocasião anteriormente ao jogo, o Palmeiras questionou, dizendo que os erros eram intencionais contra o Palmeiras. Não é o que está nessa declaração aí. A declaração do Palmeiras é mais grave. O que eu estou colocando aqui, Rodrigo, é a contradição do posicionamento do Bruno Spindel um turno atrás com o posicionamento do Bruno Spindel ontem em Fortaleza. É claro que o caso do Palmeiras, João Martins, foi mais grave, tanto que ele foi suspenso. Agora, se você estava a um turno falando que era preciso acreditar na idoneidade da CBF e do CNM, um turno depois você está estarrecido com a falta de critérios, tem uma contradição. Eu não vejo isso, sinceramente, PVC, porque ele não questionou a idoneidade da CBF. Se ele tivesse questionado, teria sido contraditório. Ele está jogando... Ele tá jogando o jogo de pressão, e aí nisso eu concordo contigo, que todos os clubes brasileiros fazem pré-jogos importantes. Ele está jogando esse jogo agora porque tem o Palmeiras e Flamengo na quarta-feira, assim como ele fez anteriormente, e assim como o Palmeiras também tinha feito quando soltou aquelas declarações do João Martins. E o Palmeiras e o Flamengo do primeiro turno teve um pênalti no Everton que não foi marcado. Então, foi um pênalti que foi discutido, que a comissão de arbitragem entendeu que não houve pênalti. Entendeu que não houve pênalti, mas era um lance bem duvidoso que acabou sendo decidido em favor do Palmeiras. Verdade. O jogo de pressão igualzinho são feitos por todos os clubes, essa declaração que o Flamengo deu ontem. Foi agora, o que eu disse no início. Não é uma declaração que coloca em questão a credibilidade do campeonato. Pelo menos o que eu li aqui não é isso, entendeu? Não coloca em questão a credibilidade do campeonato, como foi feito por outros clubes. O que eu estou colocando é o seguinte: este é mais um capítulo dessa guerra de dirigentes e jogar toda a pressão na arbitragem.